Salve, salve, pessoal! Bem-vindos ao webinário de lançamento do projeto Arquitetura de Madeira em Balneário Camboriú. Meu nome é Gabriel Galarza, eu sou arquiteto urbanista, eu sou o coordenador do projeto e fui responsável pela pesquisa. Esse projeto ele foi realizado pelo coletivo OIA, Observatório de Interações no Ambiente, que é um instituto que realiza projetos de estudo e pesquisa socioambiental ligados a meio ambiente, cultura e cidades. Bom, esse projeto ele foi realizado também com uma equipe bastante ampla, né? Contou com diversos profissionais. Eu vou ler aqui para vocês alguns deles, né? O pesquisador assistente é o Gabriel Pinheiro Albuquerque, o projeto gráfico é do Felipe Roveg Galarza, a diagramação é do Leandro Sassi, o site ficou pelo Davidson Inácio e a produção executiva do Ricardo Galarza. Bom, o projeto ele foi iniciado em 2023, né, realizando o primeiro volume desse catálogo, né, desse inventário, que foi esse aqui, né? Em 2023, então, a gente realizou esse primeiro volume, e agora a gente está lançando os outros 3 volumes, né? O volume 2, 3 e 4. Que com esses 4 volumes, então, a gente contempla todo o território da cidade de Balneário Camboriú, né? Fizemos um inventário de todas as arquiteturas de madeira que nós encontramos na cidade. Tá? O volume, só para mencionar também, deixar isso registrado, né? O volume 2 ele foi realizado através do prêmio Álvaro Antônio da Silva, edição 2023, da Fundação Cultural de Balneário Camboriú. E os volumes 3 e 4, eles foram selecionados pelo prêmio Elizabeth Anderle, de Apoio à Cultura, edição 2023, executado com recursos do Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura. Tá? Bom, em síntese, o projeto ele se debruça sobre as arquiteturas de madeira que ainda existem na paisagem urbana de Balneário Camboriú, né? Essas arquiteturas ainda foram muito pouco estudadas e catalogadas, né? Então, esse era um objetivo do projeto, né? Registrar esse material, esses bens culturais que ainda existem na cidade, né? Que a gente sabe que a cidade está passando por, sempre passou, né? E é uma característica da cidade ter uma dinâmica muito grande de transformação da paisagem. Então, a gente está usando esse projeto como uma forma de documentar, registrar esse patrimônio cultural da nossa cidade, né? O projeto busca, então, colaborar no entendimento de como se deu o processo de evolução da cidade, né? Entender que a cidade saiu, então, de uma origem, de um balneário pitoresco, né? De pequenas casas de madeira, para chegar hoje na cidade que tem um perfil de uma metrópole, né? Com grandes arranha-céus, os maiores arranha-céus do Brasil se encontram aqui. Então, você tem aí, então, uma paisagem já de contrastes, né? Com ainda a presença de arquiteturas de madeira ao lado de arranha-céus, né, enormes arranha-céus, né? Essa tecnologia arquitetônica, né, essa técnica construtiva que é a arquitetura de madeira, ela remonta então esses primeiros momentos da cidade, né, as primeiras épocas, né, da cidade como um pequeno balneário, né? Então, e auxilia, né, entender e refletir sobre elas, auxilia nessa compreensão de como se deu esse processo de transformação da paisagem, né, ao longo dos anos. Resgata também esse saber, né, essa técnica construtiva, né, busca valorizar isso enquanto técnica de manufatura, né, uma técnica mais artesanal e mais analógica, né, de produção de arquitetura, e também reflete sobre possibilidades, né, de utilização dessa técnica como uma abordagem de sustentabilidade, né? Que se utiliza de materiais mais sustentáveis, de menor impacto ao meio ambiente, né? Quem sabe, então, indicando até mesmo uma possibilidade de futuro, né, para a tipologia arquitetônica na nossa cidade. Então, fala de passado, fala de presente e indica também possibilidades para um futuro, né? As arquiteturas de madeira, então, assim,
é importante dizer que elas compõem o que é o patrimônio cultural da cidade, né? Elas são testemunhas de toda essa evolução, né, do desenvolvimento da cidade, né? Elas imprimiram fortes marcas na paisagem ao longo dos anos, né? Tem um papel importante na construção dessa cultura de veraneio que se consolidou na cidade. Então, assim, as primeiras casas que surgiram na região eram casas exclusivamente de veraneio, né, de famílias que moravam na região, especialmente no Alto Vale, no Médio Vale do Rio Itajaí a sul, né? Então, eram famílias que vinham veranear aqui no litoral e construíam as suas casas, né? E essas casas eram de madeira, né? Boa parte delas eram de madeira. Até mesmo por ser a segunda casa da família, era uma casa que também uma técnica, né, de alguma forma mais econômica e fazer com que contemplasse ali uma segunda propriedade para a família, né? A intenção de identificar e registrar esses elementos é contribuir com um sentimento de pertencimento do cidadão com o seu território, né? Garantindo a preservação dessa memória, né? Dessa paisagem, mesmo que em iminente desaparecimento, né? A gente sabe que está sofrendo uma grande pressão para que em pouco tempo já não existam mais casas de madeira, né? Revela grande parte da identidade, né, cultural da nossa cidade, né? A gente surgiu a partir de uma ideia de litoral, né, de balneário, de veraneio, de litoral, pequeno litoral. Então, resgata essa memória, resgata a identidade, né, valoriza a identidade da região, né? O projeto, então, ele foi estruturado no formato de um grande levantamento, um grande inventário, né? Um mapeamento inventário dessa paisagem cultural, né? A gente foi a campo e pesquisamos todas as casas de madeira que existem em Balneário Camboriú. Percorremos todas as ruas, registramos todas as edificações. Então, a gente tem identificado cerca de 1.200 arquiteturas de madeira na cidade, que foram todas catalogadas e mapeadas com fotografias, algumas delas, nem todas, mas a grande parte delas fotografadas, né? Mas todas estão catalogadas, né, nesse projeto, né? O primeiro volume, só para vocês entenderem, ele contemplou a região leste da cidade, né? Que é a porção mais original de ocupação do território, que é essa região mais próxima à praia mesmo, né? Onde a gente encontra as arquiteturas mais históricas, mais antigas e até mesmo aquelas de maior relevância no seu design, né? Na sua concepção arquitetônica. Então, o volume 1 corresponde mais à porção leste da cidade. O volume 2 ele contempla a região norte da cidade, né? A porção norte, que corresponde aos bairros Praia dos Amores, Ariribá, Nações e uma parte do centro da cidade também. O volume 3 ele corresponde à parte oeste da cidade, né? Oposta ao mar, que corresponde aos bairros dos estados, os municípios, o Jardim Yacht Clube e a Vila Real. E, por fim, o volume 4 corresponde à porção sul da cidade, que são os bairros Nova Esperança, São Judas Tadeu, Barra, Laranjeiras, Taquarinhas, Taquaras, Estaleiro e Estaleirinho. E com esses 4 volumes, então, a gente tem todo o território da cidade mapeado e inventariado, tá? O primeiro volume, a gente registrou nesse catálogo todas as edificações que tem nessa porção leste, tá, da cidade. Então, assim, são 67 arquiteturas que a gente encontra ainda nessa faixa próximo ao mar. Tá? Os outros, a gente encontra muito mais edificações, e daí, para compor o material impresso, a gente acabou fazendo uma seleção deles. Então, nesses catálogos impressos estão uma seleção. Em cada um deles tem 70 edificações de cada uma dessas suas regiões, né?
Também é importante destacar que essas saídas de campo, esse projeto, esse trabalho de inventariar o território em campo, foi complementado também por pesquisas teóricas. A gente foi até o arquivo histórico, a biblioteca municipal, resgatamos materiais que nos auxiliaram, né, na identificação, no reconhecimento e trazer conteúdos, né, para complementar essa catalogação, né? É, enquanto metodologia, eu acho que é interessante também mostrar para vocês que essa saída de campo inicial, como que foi feita? A gente se utilizou do Google Street View. A gente percorreu todo o território da cidade através do Google Street View. Percorremos, então, todas as ruas e fizemos uma primeira filtragem, né, do que a gente poderia encontrar. E a partir, então, desse levantamento do Google Street View, depois a gente, já com elas identificadas, a gente foi a campo para visitar uma por uma, né? E algumas delas daí a gente se debruçou mais minuciosamente e fizemos um levantamento mais detalhado, com maior número de fotografias e tudo mais, né? A seleção para compor essas 70 que compõem cada um dos catálogos, elas levaram em conta alguns critérios, né? E os critérios basicamente se referem a uma sofisticação do design, né, do desenho arquitetônico, né, a sua relevância na composição da paisagem urbana, né, a sua relação ou com o ambiente natural ou com o ambiente urbano, outras arquiteturas, né, e também o caráter de identificação com a comunidade, né, o caráter de identificação e vínculo, né, com a comunidade, referência histórica, referência cultural, né, qualquer relação que tenha mais forte com a própria comunidade. Então foram basicamente esses critérios que determinaram a seleção desses elementos que estão no material impresso. Tá? A partir daí, então, dessa seleção, a gente foi a campo novamente para fazer daí o detalhamento mais minucioso, como já mencionei, né? Daí a gente conseguiu fazer mais fotografias, conversar com os moradores, entregar o volume 1, o volume 1 já estava pronto, a gente então pôde entregar para os moradores, né? Fazer uma distribuição já dirigida aos proprietários, né? E moradores. Então, assim, a partir da seleção, que daí a gente conseguiu dar um tratamento mais qualificado, mais intenso, né, para cada uma das edificações. Depois desse material, então, reunido, né, material teórico, material de campo, entrevistas, conversas, a gente, então, vai para gabinete, processa esse conteúdo e monta o relatório, monta os materiais, né, com textos, com fotos, com o mapa, né? Inclusive, a gente produziu um site que complementa esse conteúdo. O site está aqui, ó, vocês podem acompanhar depois. Chama-se arquimadeira.eco.br, tem o QR Code também aqui. E nesse site, então, você tem o mapeamento de todas as 1.240 arquiteturas que foram identificadas. Então, o site é o repositório que reúne todo o conteúdo inventariado, tá? Então, ali você tem uma noção bem completa de como que se dá essa paisagem cultural das arquiteturas de madeira na cidade. Além desses dois conteúdos, né, o material impresso, né, catálogo, ele também foi produzido em versões digitais, tem os PDFs desse conteúdo, tá? Vocês podem baixar. E esse conteúdo está num site, né? Esse site, então, complementado com o material impresso, né, é o produto principal do projeto. Mas a gente também tem uns desdobramentos que serviram como contrapartidas sociais, né? Que é uma caminhada que a gente vai percorrer algumas edificações, né, que foram inventariadas. Estamos realizando, já fizemos algumas e vamos fazer outras, tá? A gente tem o fichamento individual das edificações, isso também é um material complementar. A gente tem um fichamento de todas as edificações, dessas catalogadas, essas que estão no catálogo impresso, estão todas fichadas. E, por fim, esse webinário, né, que também entra como
uma atividade complementar, né, para que a gente possa alcançar um público mais remoto, mais, né, que não está presente, mas que ajuda a gente a entender, a estudar e a reforçar o valor desse patrimônio cultural, né? Eu vou mostrar para vocês um pouco do site, só para vocês entenderem um pouquinho como que ele está estruturado. Na parte superior, você tem lá um sobre, né, que é o texto que introduz e apresenta, né, o projeto, né, vou até entrar aqui para vocês verem, né, o texto introdutório que apresenta qual que é a ideia de todo o projeto, né, tem também a ficha técnica com a equipe, né, as premiações, né, que nós recebemos, os recursos, né, que vieram através de premiações, né, e o relatório e o fichamento para você baixar, né. Então, esse aqui é o conteúdo teórico, né, do site. Você ainda tem a possibilidade de baixar os catálogos, né? Aqui você clica nos catálogos e você baixa esses catálogos, né? Os PDFs deles. E no mapa, você tem propriamente dito as edificações. Ó. Quanto mais um você dá, você percebe que tem muita edificação para conhecer, né? São, então, cerca de 1.240 edificações. Você clicando numa delas, abre uma ficha, né, que tem uma galeria de imagens, né? Ó, isso é no caso de uma edificação de 2 andares, né? Uma edificação já mais na região mais central, mais um design já mais elaborado, né? Com muitas águas, né, no telhado, né? Você tem na lateral esquerda, você tem uma ficha com os dados da edificação, né? Endereço, dados históricos, tipologia, o uso atual, um descritivo dela, né? E assim por diante, né? Você tem, então, vai ter de todas as edificações, até mesmo lá da região mais sul da cidade, né? Por exemplo, a das praias, Interpraias. Você tem, então, tanto o Google Street View, né? Quanto um carrossel de imagens, né? Uma galeria de imagens, né? E assim por diante, né? Dessas 1.240 edificações, vocês têm todas elas mapeadas. Esse é o site, né? Para vocês entenderem assim a dinâmica do site. A gente, assim, já indo para as conclusões, né? A gente gosta sempre de destacar que o projeto ele não tem a pretensão de esgotar esse tema, né? Esse assunto, né? É só uma forma, né? De você abordar e estudar essa paisagem, né? Porque a gente sabe que todo estudo de paisagem deve considerar que as suas dinâmicas de transformação, né? Ao longo do tempo, elas permite múltiplas interpretações, né? Que a cada novo olhar, a cada nova aproximação, você consegue fazer uma nova leitura, né? Interpretar uma nova paisagem. Então, assim, é somente mais uma narrativa sobre essa paisagem que a gente está apresentando com esse projeto, né? A gente tem a intenção, né, de que esse projeto auxilie, né, para o desdobramento de outros estudos, outras pesquisas, né, até mesmo dar apoio à gestão pública do patrimônio cultural da cidade, quem sabe promover, né, iniciativas que até mesmo possam patrimonializar algumas dessas edificações, né, torná-las, algumas delas, bens culturais da cidade e merecedores de preservação, né? Então, é por aí, assim, a gente tem essa intenção, é um trabalho também que está dando apoio, dá apoio, né, aos estudantes de arquitetura, aos pesquisadores de arquitetura, aos historiadores, memorialistas, engenheiros, né, então todo mundo que tem essa rede de interesse, né, no campo da arquitetura e do urbanismo, né, e também serve como um material de apoio a um turismo cultural, né? Esse é um ponto importante também, porque a cidade tem a vocação turística, né? Recebe muitos turistas e a gente entende que as edificações históricas e essas arquiteturas, essas de madeira, estão nesse grupo, né? Tem um potencial de serem pontos
a serem visitados, né, a serem conhecidos, porque traduzem uma identidade, uma cultura local, né? Então, assim, esses catálogos impressos, eles podem servir também como guias de visitação, né? As pessoas podem, através deles, com o apoio deles, né, irem até criar um roteiro, percorrerem algumas visitarem algumas dessas edificações, né? Então, também tem um caráter de apoio ao turismo, né? Os catálogos impressos, eles estão sendo distribuídos gratuitamente, tá? Então, todo esse material aqui é distribuição gratuita. A gente está entregando nas secretarias municipais, especialmente na Secretaria de Educação e de Cultura, né? Então, a gente tem o material como um apoio, né, às ações de educação patrimonial da Secretaria de Educação, da Fundação Cultural, também as ações, né, de apoio e promoção do turismo na Secretaria de Turismo, né? A gente tem como pontos fixos de distribuição a Fundação Cultural de Balneário Camboriú e a Biblioteca Municipal Machado de Assis. Enfim, né? Ele é um projeto que reforça a ideia de que é preciso conhecer o nosso patrimônio para que a gente possa valorizá-lo e preservá-lo, né? Assim, a gente quer promover o reconhecimento das qualidades urbanas da nossa cidade e estimular uma relação mais equilibrada e sustentável da sociedade com o seu entorno, né? A gente quer também deixar reflexão sobre a importância de a gente assumir um papel empoderado perante a nossa realidade, né? Exercendo uma cidadania ativa, consciente de que somos nós que realmente podemos fazer a cidade que nós queremos viver. Então, a partir da nossa tomada de consciência, do nosso entendimento dos valores, né, que a gente quer compartilhar e usufruir, que a gente também pode criar essa realidade, né? Então é isso, basicamente isso, a apresentação, tá? Do projeto Arquitetura de Madeira em Balneário Camboriú. Vocês podem enviar perguntas, comentários, opiniões aqui no chat do vídeo abaixo, tá? Que a gente, à medida do possível, a gente vai respondendo a todos, tá? A gente também quer reforçar que nem sempre a gente conseguiu obter os dados e informações completas sobre as edificações, né? Então, assim, dados complementares, correções, sugestões são super bem-vindas, né? Fiquem bem à vontade para nos orientar também nesse sentido, tá? A gente quer também dizer que esse webinar ele vai ficar disponível permanentemente aqui no canal do YouTube do OIA. Então, vocês podem também nos ajudar a divulgar esse conteúdo, né? O vídeo, o site, né? É, publicando nas suas redes, né? Pessoais e ajudando a amplificar o alcance desse conteúdo, né? A gente agradece a presença de todos e até uma próxima.